Desde 2002, o Brasil instituiu que dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E o CPP assume o compromisso de seguir conscientizando todos os nossos associados. Por isso, Na Ordem do Dia de hoje, eu converso com o médico cardiologista Dr. Ciro Orlando Pedroso. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bem, tudo bom, felizmente tudo bem. Tudo jóia, doutor. Bom, vamos aí tirar algumas dúvidas, né, que são as principais da população, referente à hipertensão. Então, assim, em tempos de pandemia, as pessoas estão procurando um hospital só quando realmente é necessário. No caso da hipertensão, que sintomas que a pessoa deve prestar atenção, deve ficar alerta para realmente precisar de um atendimento médico? Na verdade, a hipertensão arterial, ela é uma doença silenciosa, é uma patologia silenciosa. Na grande maioria dos casos, dos pacientes hipertensos, eles não sentem absolutamente nada. Olha. Só em algumas situações que apresenta cefaleia, um pouquinho de cansaço, eventualmente um pouquinho de inchaço, mas o ideal é que os pacientes consultem os seus médicos regularmente. Aqueles que são hipertensos, que são diabéticos, que têm fatores de risco. E os pacientes que não têm nenhuma patologia, que não sabem ser portadores de nenhuma doença, devem ir ao médico com uma certa frequência, pelo menos 2 vezes ao ano, para exames e para o exame clínico. O médico examinar, medir a pressão, ver pulsação e etc. Então, a hipertensão ela é traiçoeira porque ela não dá sintomas. Perfeito. E, doutor, existem causas assim mais comuns que propiciem essa hipertensão? Não, a imensa maioria dos casos de hipertensão arterial, eles não têm uma motivação física, orgânica. Em geral, é genética, na maioria das vezes é herdada. Vários membros da família são hipertensos, o pai, a mãe, tios, etc. Não tem uma causa mais importante. Doenças renais eventualmente levam à hipertensão. E muito raramente causas glandulares, por exemplo, uma doença chamada feocromocitoma, mas é muito raro. A grande maioria dos casos ela não tem uma causa definida. Por isso que chama cientificamente, ela chama hipertensão arterial essencial. E tudo em medicina que é essencial não tem uma causa definida. Perfeito. Então, não tem. Doutor, e qualquer pessoa pode ter uma hipertensão ou assim é mais comum, de repente, nos idosos? Como que funciona isso? Não, tem alguma, por exemplo, a raça amarela, a raça negra, eles têm uma certa propensão maior para serem hipertensos do que os brancos. E com a idade também existe uma propensão à hipertensão arterial por endurecimento das artérias, pelo processo aterosclerótico, é a deposição de gordura nas artérias, que dificulta a dilatação, a adaptação dela quando existe exercício, emoção, etc. Mas, em geral, nos idosos que ocorre o maior número de casos de hipertensão. E a partir de qual valor que já é considerado pressão alta? Olha, o valor normal de pressão arterial é 140/90. Isto é, 14/9. Uhum. Até 14/9, no momento, é considerado hipertensão, é considerado pressão arterial normal. Tá. Existe uma certa tendência científica, isso na Europa, nos Estados Unidos, de tentar se diminuir esse valor considerado normal, por exemplo, para 13/8. Mas aí é uma série de fatores, às vezes até comerciais, para considerar a pressão mais baixa do que isso. Isso acontece com o diabetes também. O diabetes, antigamente, era considerado a glicemia normal 120, hoje já é 80. Olha aí. E tem muitos endocrinologistas que recomendam que a glicemia seja até abaixo de 100.
entendeu? Chega em 90, 80 miligramas, né? E o que fazer quando uma pessoa está com a pressão alta? Olha, mesmo que o paciente não tenha sintoma, passe pelo clínico, em geral ele passa pelo clínico, ou ele passa com algum especialista por algum outro motivo que não cardiológico, e ele mede a pressão e ela está alta, o ideal é procurar o cardiologista, que é o especialista que tem mais vivência na área, tem mais conhecimento. O cardiologista vai fazer uma série de exames de laboratório, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, uma série de exames complementares para investigar se existe uma causa primária da hipertensão. Por exemplo, um problema renal, aquele problema que eu falei para você do fielcromocitoma, e, eventualmente, você sabe que existe hipertensão arterial em criança. É mesmo? Eu não sabia. Existe uma doença congênita que chama coarctação da aorta, que ela estreita a principal artéria do nosso organismo. E a criança tem hipertensão nos membros superiores e praticamente uma normotensão ou até uma pressão mais baixa nas pernas, nos membros inferiores. Então, procurar o cardiologista. E o cardiologista vai tomar conduta. E depois, provavelmente, a gente vai abordar essas condutas. Sim. Inclusive, o senhor até comentou que a pressão alta, normalmente, ela é genética, mas ela pode ser adquirida, vamos dizer assim, também? Pode acontecer. Ela se desenvolve lentamente, né? Ela vai subindo a níveis acima dos normais, a pessoa não percebe e ela adquire a hipertensão. Inclusive, assim, uma pessoa, ela pode ter um episódio de pressão alta momentânea, assim, sabe, por algum estresse, mas não necessariamente ser hipertensa, ou isso já é um sinal? Sem dúvida nenhuma. E eu vou te dar um exemplo pessoal desse tipo de ocorrência. Habitualmente, eu meço a pressão dos pacientes quando eles chegam para a consulta e após a anamnese, o bate-papo, que eu faço as perguntas sobre sintomas, sobre o passado, se fuma, etc. Examino, deito o paciente na maca, os meus pacientes sabem disso, que é uma coisa que não é tão frequente hoje o médico examinar, né? Infelizmente. Os médicos vivem de exames complementares. E depois que eu acabo a consulta, dou conduta, peço exame, etc., eu meço novamente. E não raramente eu já tive casos de paciente com pressão muito alta no início da consulta, tipo 18/11, 18/12. Após todos os procedimentos, eu medi a pressão e ela estava 14/8, 13/8. Porque tem paciente que tem medo do médico. É verdade, tem medo de ter alguma doença. Então, isso acontece num estresse, numa discussão, num esforço físico. Tem uma série de motivos que elevam a pressão e depois de minutos ela está normal. Olha só, é a síndrome do avental branco? Isso, exatamente isso. Agora, você já pensou se o médico, se eu tomasse a conduta de dar uma medicação baseada na primeira medida? Eu poderia causar um grande transtorno para o paciente. O paciente ia tomar a medicação, ia ter uma hipotensão, ia ter uma queda, um desmaio, ia se sentir mal. Então, isso acontece, realmente, essas elevações agudas da pressão. Doutor, e que consequências, né, que a pressão alta pode trazer para as pessoas? Olha, a hipertensão é o primeiro fator de risco para problemas cardiovasculares. Traduzindo, é a principal causa de infarto do miocárdio e AVC, acidente vascular cerebral, infarto e derrame. E te digo mais, hoje, os problemas cardiovasculares matam mais que o Covid. Nossa. Teve uma determinada época que eu, acompanhando as estatísticas, que o Covid, num momento de grande incidência, superou as mortes por problemas cardiovasculares. Mas o habitual é que os problemas do coração, da pressão, matam mais do que o Covid.
Olha só. As pessoas têm medo de ir no médico para tratar a hipertensão por causa do Covid e morrem por causa da hipertensão, principalmente o AVC. Agora, a hipertensão leva à insuficiência cardíaca, ao infarto, ao acidente vascular cerebral, ao derrame, à insuficiência renal. A hipertensão, quando é muito grave, ela destrói o rim, a função, né? Perde a função, os rins. Então, é muito importante acompanhar adequadamente a pressão. Ótimo alerta, doutor. E o senhor, assim, pode dar alguma dica de prevenção, se é que existe? Não existe. Não existe prevenção para hipertensão arterial. Apenas o que eu costumo aconselhar é que as pessoas não abusem do sal. Ah, sim. Porque tem pessoas que exageram no uso do sal na comida. Né? E se ele tiver alguma tendência, se o paciente ou a paciente tiver alguma tendência para ser hipertenso, ele acelera esse processo. Tá, Então, assim, né, o aconselhamento que eu dou sempre, até para pessoas que não são hipertensas, são os hábitos alimentares. Não haver abuso do sal, exercícios físicos, a tentativa de combater o estresse, da forma que for. Sim. Até com psicoterapia em alguns casos. Com certeza. Né? Isso é fundamental. E acompanhar a parte metabólica, controlar a glicemia, controlar o colesterol, os níveis de colesterol. Muitas pessoas acham que a dieta que aumenta o colesterol não é. O colesterol é endógeno. Traduzindo, o colesterol é fabricado no fígado. 85% do colesterol que nós temos no sangue, ele é fabricado no fígado. 15% é ingerido. Então, tem muito vegano e vegetariano com colesterol alto. E o colesterol, ele, de alguma forma, ele vai colaborar, vai prejudicar, vai aumentar o prejuízo da hipertensão, porque ele vai deixar os vasos endurecidos. Os vasos perdem a capacidade de dilatação. Entendeu? Perfeito, doutor. Bom, então, não deixar de procurar, né, o cardiologista, mesmo diante da pandemia, é muito importante, né, doutor? Inclusive, a gente gostaria de deixar o recado que o associado do CPP tem o privilégio de usar o departamento médico da entidade lá na sede central. Doutor, a equipe já voltou a atender presencialmente? Já. E eu vou confessar uma coisa para você. Os colegas que trabalham no departamento médico são do mais alto nível. Nós temos dermatologia, temos otorrino, temos reumatologista, nós temos ortopedista, que são excelentes profissionais. Então, o associado do CPP está muito bem servido nesse aspecto. Nós estamos trabalhando com metade da carga horária só, ainda não abriu totalmente. Mas é possível telefonar e marcar uma consulta. Né? Mas tirando o cardiologista, o resto, eu não vou me autoelogiar, né? Eles são excelentes. Não, realmente é uma equipe assim de profissionais que, olha, nota 1000, viu? Olha, e quem quiser agendar, então, né, uma consulta lá no departamento médico... A neuro, viu? Não posso esquecer da neurologista também. Sim, tem várias especialidades, realmente. Aí, para mais informações, quem tiver interesse, é só ligar no 3340-0580. E aí, agenda a consulta lá. Não deixem de ir aos médicos, não, né, doutor? É, isso aí. Cuidar da saúde. Doutor, olha, eu acredito que o senhor esclareceu aqui para a gente bastante coisa sobre hipertensão arterial, muito importante esse tema, né? E eu agradeço muito a sua participação e a sua disponibilidade, viu? Eu estou à disposição. E eu enfatizo a importância da prevenção. Sim. De tentar tratar e acompanhar as doenças antes que elas causem males irreparáveis. Uma pessoa que teve um infarto, uma pessoa que teve um derrame, se não morre, fica com sequelas graves. Então, é importante prevenir.
Exercício físico também, atividade física. É isso aí, doutor. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas dicas e os esclarecimentos, viu? Disponha. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.